Você sabia que um dos grandes problemas numa prova de português é você não conseguir interpretar e resolver questões de interpretação? Tá, é simples? Não, porque quando a gente trabalha com interpretação, a intenção da banca não é que você leia o texto e você fale o que você achou do texto. Não, ela não está nem aí no que você pensa. As questões feitas com questões de interpretação e compreensão, elas não querem saber se você entendeu ou gostou do texto. Não, elas são feitas perguntas para ver se, aquela pergunta, como é que eu percebo isso no texto? Então, questões de interpretação não querem saber o que você entendeu, mas é o que o texto permite que você entenda. Então, tem que ter isso muito claro. Vamos comigo então. Primeiro ponto. Claro que cada banca vai ter a sua forma de elaborar questões de interpretação. Então, você tem que conhecer um pouco da banca e resolver muita questão. Uma dica bem interessante, muito top, é que você resolva questões da banca de referência. Porque o que acontece? Cada banca tem uma forma de escolher, né? Pode ser que uma banca cobre mais charge, tirinha, texto literário, texto de jornal, texto informativo, texto argumentativo, conto, então crônica. Cada banca tem o seu estilo, tá? Pode ser que tal banca cobre textos mais regionais, outra banca pode cobrar textos mais filosóficos, então você tem que fazer muita questão. Segundo ponto, o comando que a questão traz para você. Então, se a banca quer que você identifique a ideia central, você tem que identificar a ideia central. Se ela quer que você faça entender o que o autor colocou de ponto de vista, você tem que buscar no texto isso. Agora, para aí, anota uma coisa bem legal. Todo texto possui uma unidade temática. E quando você faz a leitura do texto, você tem que ler duas coisas. Primeiro, qual é a unidade temática, qual é o tema central, qual é a ideia principal do texto e quais são as ideias secundárias que vão aparecendo. Por exemplo, vamos supor que a ideia central do texto seja mostrar que em tempos de pandemia a violência doméstica aumentou. Tá, então esse é o meu assunto central. Mas para eu mostrar isso, o texto vai trazer, por exemplo, pode trazer dados, citações, situações, depoimentos, aí depende do texto. Então, todo texto, para que ele seja texto, ele precisa sempre de uma unidade temática, um assunto que é central, que vai aparecer ou escancarado, explícito ou subentendido no texto inteiro. Aí você vai buscando, tá, isso aqui é informação secundária, 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 secundária. Então o texto organiza assim: uma informação nuclear, central, que é como se fosse a espinha do seu texto, e informações secundárias, que são aquelas ramificações. Então, quando você lê o texto, você tem que identificar isso. Qual é a informação principal que deixa o texto com aquela característica? Todo texto tem uma unidade temática, senão não é texto. E daí buscar informações secundárias. Então, entenda isso. Na sequência, na hora de você fazer questões, entenda que a banca ela pode trabalhar com você nível de leitura. Por exemplo, se é uma questão que envolve uma decodificação, vai ser assim: o texto traz dados ou estatísticas. A banca vai cobrar aquelas informações que você leu e já identificou na hora, que a gente chama de decodificação, informações que estão ali, escritas de forma bem explícita, decodificar. Quando eu trabalho com a ideia da compreensão, a banca vai trabalhando mais com informações que estão ali subentendidas, tá? Não está escrito no texto, mas eu consigo entender pela leitura. Isso é uma compreensão. Quando eu parto para a interpretação, você vai ter aquela questão de inferência. Infere-se, deduz-se, de inferência, dedução, conclusão. Por quê? A inferência trabalha com a ideia de não está escrito isso no texto, mas é possível chegar a essa dedução. São deduções possíveis que você faz de acordo com o texto, tá? Então, cuidado. Questões que envolvem a dedução, você às vezes não consegue comprovar no texto aquela informação de forma escancarada, mas dá para eu chegar a esta dedução pela leitura do texto como um todo. Dá um exemplo bem prático para você o que é uma dedução. Por exemplo, se você está ali na sua cidade e você percebe que de repente sei lá, 2 da tarde, tem um sol de rachar,
De repente começa a aparecer umas nuvens carregadas, um vento, o que você deduz? Opa, vai chover. Tá, e não chove. Mas a sua dedução foi certa, porque se você tinha um sol, de repente nuvens carregadas e vento, você pode deduzir, opa, vai chover, dedução possível, mas não choveu. Então, o campo da dedução ele é muito sutil. Então, cuidado, eu tenho questões que são decodificação, que você só para identificar informações explícitas. A compreensão, que é assim, o que eu entendi, o que dá para entender do texto? Beleza. E a inferência, que são aquelas questões que trabalham na dedução. Quanto mais você vai aprofundando a leitura, mais perto da inferência, mais complexa a questão. Então, dica para você, olhe o comando da questão para ver como é que você vai abordar a sua forma de análise. E na leitura do texto, entenda, o texto tem que ter um fio nuclear, um fio condutor, uma ideia central e ideias secundárias que vão se articulando. Então, sempre identifique a ideia central para que você consiga, na hora de fazer uma questão, saber se ela está cobrando a decodificação, que é a parte explícita, a compreensão, que é aquela ideia de entender o que o texto tem de informação, ou a inferência, que é a dedução, mas claro, dentro dos limites que você tem ali na sua prova, na sua folha de questões, tá? Sempre entenda, a banca só vai cobrar de você o que está nos limites do texto, que aparece para você. Então, dedução sempre vai ser uma questão um pouquinho mais complexa e que exige de você uma atenção redobrada. Mas basicamente leia o texto, identifique a ideia central e identifique também as ideias secundárias para saber como usá-las na hora de responder uma questão.